Veja só. Senhor Pedro, quantos contrabandistas já prendeu este ano? A Interpol até poderia chamá-lo de consultor. Nada mal, é um belo peça. Conta aí. Você é o André Lima? Conhece o Beto Careca? O que foi? Vender antiguidades agora é por parentesco? Há uns anos, tinha um cachorro louco perseguindo a gente pra morder. Você acha que esse cachorro não devia morrer? Chefe, reforço chegam logo. Aguente firme. Depende do que ele está mordendo. Quem você tá chamando de coisa? Levem ele! Chefe, se não formos agora, não dá tempo. Chefe, chefe, chefe! O papai foi incriminado. Era antigo do Oeste. Você tem que recuperar aqueles artefatos. Papai! Papai! Acorda! Papai! Pai! Chefe. Falhou, né? Tá confuso? Todos esses anos investigando o caso do tio, você ofendeu quase todos os traficantes de arte. Melhor a gente desistir. Não morri. Então a banca é deles. João, me desfaça. Mas o médico quer te observar mais. Vou voltar pro país, ver o Sr. Martins. As peças que seu pai lhe deu apareceram. Onde? Na Feira Sombria de Porto Real, depois de amanhã. Ei, André, se cuida. Sim, senhor. João, consegue o convite para a Feira Sombria de Porto Real? Fácil. Marca o voo mais cedo. Tão cedo? Primeiro vou pra feira dar uma olhada. Quanto por este cavalo de Jade? Isso é uma peça rara. 200 mil reais. E leva. Um pouco caro. Caixa de ébano preto, com inglês. Tem essa peça boa também? Esse é mais barato. Quanto? 50 mil reais a caixa. 100 mil reais. Os dois juntos. 250 mil reais, eu levo. Chinês tem que ser generoso perante o japonês. Negociar por uma quantia tão pequena, não tem vergonha? Cavalo de Jade no ano do cavalo. A Juju vai adorar. Como somos compatriotas, a caixa é sua. R$ 15 milhões, vendido.
Parabéns, senhora. O próximo lote é a Bacia Imperial Dragão Branco, com selo do depósito. É de design elegante e é porcelana imperial. Lance inicial, R$1 milhão. Alguém por R$1 milhão? Número 8, R$1 milhão. Alguém quer dar um lance maior? Você de novo? Quer dar um lance? Aqui não é feira pra bater preço. Quer dar um lance? R$2 milhões. Certo, R$2 milhões. Quer dar um lance maior que R$2 milhões? R$3 milhões. R$3 milhões. O número 8 com R$3 milhões. Como assim? R$10 milhões. Certo, R$10 milhões para o senhor. Certo, o número 1 com R$10 milhões. Agora são R$10 milhões. Alguém quer dar um lance maior? R$15 milhões. Número 8 com R$15 milhões. Agora está com o número 8. Lance de R$15 milhões do número 8. R$20 milhões. O senhor do número 1 com R$20 milhões. Senhor do número 8, vai dar um lance? R$30 milhões. Certo, R$30 milhões. Senhor do número 8, R$30 milhões. R$30 milhões do número 8. Agora está com o senhor do número 8. Tem alguém que queira dar um lance maior? Alguém quer dar mais um pouco? Alguém quer dar um lance? Certo, R$30 milhões uma vez. R$30 milhões duas vezes. R$30 milhões vendido. Parabéns, número 8. Parado! Que boa noite pra roubar. Escolhe, a mercadoria ou a vida. Sai. Então deixa as duas. Olha só, esse moleque sabe lutar. Pra cima! Quer carona? Sim. Ei, espera, eu também. Ei, minha perna tá de fora. Luta bem. Se atreve a andar sozinho de noite. Eu também fui bem heróico. Gravei todo o crime deles. Incrível, né? Senhor Lima, aonde vai? Pode me deixar na próxima esquina. Certo. Humberto, até a próxima. O modelo, o esmalte, a estampa, é raro da corte da dinastia Sul-Song. Seu pai levou mais de 6 meses para extraí-lo, aos poucos com a equipe. Se eu achar essa peça, vou limpar o nome do meu pai. Também tem que achar quem roubou. O seu pai deixou isso, agora posso te entregar. Não importa o quão difícil seja. Eu vou encontrá-lo. Senhor Lima, sente-se. O que o trouxe até aqui? Como me salvou na Feira Sombria, queria agradecer pessoalmente. É um trocadilho que vi na última vez, senhorita Souza. É muito valioso, não posso aceitar. Pode falar diretamente. Na verdade, vim com um favor. Pode falar. Gostaria que a diretora Souza me apresentasse o proprietário do último lote. Por que essa caixinha está aqui? Ah, sim. Ainda não agradeci a sua generosidade. Um chinês deve ser generoso diante de um japonês. Fico com essa caixa. Ele estava ali discutindo o preço. Uma vergonha para os chineses. Então, comprei os dois juntos. Mas essa caixinha não vale nada. O que vale é este cavalo, da dinastia Ming. Juju, sei que você é do signo do cavalo. Então quero te dar ele, para o nosso relacionamento dar certo. Pedrinho, agradeço a intenção, mas não aceito o presente. Este cavalo de jade tem várias rachaduras. Está em péssimo estado. Como assim? Diz que eu enganei a Juju, é? Quer morrer? Pedrinho, se continuar, eu te expulso daqui.
Juju, ele acusou eu de te enganar com uma peça defeituosa. Como eu não me rio? Senhor Lima, vou fazer o contato. Não aceito o presente. Muito obrigado. Entre. Senhor Monteiro. Julinha, entre. Ótimo trabalho. Julinha, você está em alta. A mida do leilão. Seu futuro é brilhante. Obrigada pelo reconhecimento. Tudo graças ao seu apoio. Ah, não. É a sua própria capacidade. Senhor Monteiro, o que deseja? Tenho uma tarefa para você, do mesmo colecionador da Feira Sombria de Porto Real. É de Vila Norte Cerâmica, da era Song Yuan. O colecionador quer apenas rapidez e segurança. Todos os dados estão aqui. Certo, entendi. Seu Monteiro. Não disse que ia me dar essa tarefa? Por que deu pra ela? Como eu ia te dar um problema desses? Além disso, não vou te levar para encontro privado? Então, como posso agradecer? Diretora Souza, o Sr. Lima chegou. Mande ele entrar. Certo. Senhor Lima, ver o proprietário não é permitido. Com as regras da empresa, não insistirei. Vamos esquecer isso. Obrigada, Senhor Lima. Você é um cliente importante da Casa Belém. Estamos à sua disposição. Na verdade, vim hoje para negociar com a diretora Souza. Negócio? O lote de Belém da última vez veio com outro lote, no qual também estou interessado. Como ele sabe de outro lote? Senhor Lima, eu só cuido dos leilões. A origem dos itens não é do meu alcance. A origem desse lote é obscura. Deve ter passado por um processo especial. O senhor está dizendo que vendemos artefatos ilegalmente? Não deixe que seja usada para arruinar sua reputação. Senhor Lima, não entendo o que quer dizer. Me ligue quando decidir. Já pensou bem, diretora Souza? Arriscar minha carreira com alguém que mal conheço. Se só uma vez não basta, podemos nos ver mais. Senhor Lima, falamos de parceria, não de encontro. O encontro também não seria ruim. Senhor Lima, não brinque. O que quer de mim? Eu compro a mercadoria e o lucro fica seu na empresa. Ganha, ganha. Sr. Lima, Juju. É pra você. Já vou indo. Ei, mano. Eu vim te procurar. Porque ele tá em todo lugar. Sobre aquele cavalo de Jade, você tinha razão. Então, queria te chamar de consultor para me ajudar. Desculpe, estou bem ocupado, não tenho tempo. Ei, não, mano, pensa bem, tá?
Afinal, Vocês estão fazendo parceria? Mano, se tiver algum bom projeto, me chama. Eu ponho dinheiro e trabalho. Desculpe. Já vou, ei. Não vai embora, mano. O André tinha razão. Tem algo errado com essa mercadoria. Entre. Senhor Monteiro, os documentos são muito vagos. Vai dar problema na aprovação. O risco é alto. Julinha, qual coisa boa não tem origem secreta? Senhor Monteiro, melhor não mexer com risco alto, para não estragar a nossa marca. Tem razão, mas risco e oportunidade andam juntos. Acho que você é capaz. Desculpe, senhor Monteiro, não posso fazer isso. Você, ingrata. Calma. Tem uma boa oportunidade e fim de recusar. Pra quem tá fazendo? Em vez de ficar com ironia, é melhor ler mais e melhorar a cabeça. Você, se não colocar o projeto assinado na mesa do Sr. Monteiro antes de sair, sabe as consequências. Alô, tem um minuto? Vamos conversar. Carlos quer usar essas peças no próximo leilão e quer que eu assine. Sr. de Souza, eu resolvo isso pra você. E nossa parceria? Se ajudar, eu arrumo o que você quer. Então jogue na carta dele, aceite a proposta e pegue as provas do crime do Carlos. Obrigada. Certo, vou tentar ajudar. É a bacia de Belém do último leilão? O que é isso? O túmulo real antigo, de 27 anos atrás. Já viu essa mercadoria? Não, mas a perda dessas peças causou um alvoroço na arqueologia. Meu avô era o vice-diretor da agência de patrimônio na época. Essas peças já apareceram na Feira Sombria de Porto Real. Peças com origem suspeita podem causar problemas. Alto retorno sempre traz alto risco. Sei as regras. Peças desse nível, se fossem leiloadas, eu saberia. A menos que o Carlos não tenha pensado em leilão oficial. Como assim? Acho que o caminho dele é uma negociação privada. Então vamos lá. Essas negociações têm uma exigência alta, gastando pelo menos 100 milhões de reais ao ano. Não alcançarei isso tão cedo. Juju. Aqui está o seu limite. Juju veio me procurar? O Sr. Lima quer falar com você. Serei direto, Pedrinho. Podes ter peças de luxo num evento privado. E quero ir ver. Adoro peças de luxo. Mas o acesso a esse evento é bem restrito. Precisa gastar no mínimo isso na Casa Belém por ano. 10 milhões de reais? 100 milhões de reais.
Só 100 milhões de reais? Achei que fosse mais. Bem, amanhã tem um leilão na Casa Belém. Venha prestigiar e consertar o limite. Claro. Mas, senhor Lima, tem uma condição. Fale. Se eu te ajudar, da próxima vez que precisar de avaliação, você tem que estar à disposição. Certo. Certo. Juju, verifique quanto ainda falta. Faltam mais de 30 milhões de reais. Lote 1. Jarra azul, flor de Belém. Forma única, cor viva e perfeitamente portátil. Lance inicial, 200 mil reais. Alguém quer ofertar? 500 mil reais. Certo, 500 mil reais do senhor. A meta de hoje é gastar 30 milhões de reais e parar, entendeu? 1 milhão de reais da senhora. Alguém quer ofertar mais? 1 milhão de reais. 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. 2 milhões de reais do senhor terceiro. Mano, essa jarra vale tanto assim? Chamamos de pequena obra, grande valor. Porcelana azul da Era de Belém. Eu sei, da música do J-Cho, mas aquela é de Ru. O valor de mercado é de uns 5 milhões de reais. Compre. Quer ofertar mais? 5 milhões de reais. Ótimo, 5 milhões de reais do senhor segundo. Alguém quer ofertar mais? Vendido, parabéns ao senhor segundo. O segundo lote é a bacia hexagonal de jade amarela. Lance inicial, 100 mil reais. Alguém quer ofertar? Errou. É da dinastia Song. Como assim? Olha que as letras foram gravadas na dinastia Qing. Isso não é da dinastia Qing? As letras foram gravadas depois, mas os hexágonos são da dinastia Song. É uma pequena peça de escritório. Não precisa comprar. 800 mil reais. Vendido! Parabéns ao lote 3! Terceiro lote, vaso vermelho real de pescoço longo. Lance inicial, 1 milhão de reais. Temos que levar isso. 1 milhão de reais. Alguém quer ofertar? 5 milhões de reais. 5 milhões do segundo. 6 milhões. A senhora ofertou 6 milhões. 7 milhões. 8 milhões. 8 milhões no fundo. 10 milhões. Voltando pro início. 10 milhões do terceiro. 10 milhões. Alguém quer ofertar mais? 10 milhões. Tem alguém com mais? 10 milhões de reais uma vez. 10 milhões de reais. O senhor segundo quer ofertar? Eu quero esse lote. 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. O segundo ofertou 15 milhões. Tem alguém com mais? Vendido. Parabéns ao segundo. Mano, esse vaso vale tanto? Você não entende. Esse vermelho é muito especial. Como o sangue de boi coagulado. É vermelho real. Gastei muito dinheiro hoje. Não foi demais? Tem que ser assim. Senão não nos convidariam para o encontro privado. Por que você tem tanto patrimônio aqui? Você não é um contrabandista, né? Essas são só peças artesanais. Nossa! Que susto! Achei que fossem originais. Olha essa cor. Esmalte vermelho real padrão. Base verde maçã. Essa cor foi feita para imitar o vermelho de Ungla. André, que muitos certificados de honra é uma raridade. Certificado de doação. O que é isso? Hein? Olha a base do vaso. Olha bem aqui. André, você agora é meu irmão de verdade. Se eu levar isso pra casa, com certeza serei o orgulho do meu pai. É o mínimo. Eu só faço com que os artefatos perdidos no exterior voltem ao lugar onde devem estar. Um presente pra você. Que presente? Senhor Monteiro. O que foi, meu bem? Quando eu vou poder apresentar um leilão? Se for boa, eu te apoio. O Pedro Silveira comprou várias coisas no leilão de uns dias atrás. Continua. Ele anda perguntando sobre os gostos da Júlia. E até fingiu gostar de antiguidades. Senhor Monteiro. Você descobriu mesmo que esse Pedro Silveira é rico? Não precisava investigar.
Só o vaso vermelho real de pescoço longo custou 15 milhões de reais e foi manchete. 20 milhões de reais por uma mulher? Por uma mulher? Foi você? Então você tem que cuidar bem dele. Mas eu sou sua. Pense bem, quando você organizar o leilão, não vai precisar de alguém para bancar você. Entendi, mas depois de tudo, você tem que me compensar. Te compenso esta noite. Bobão. Pode sair, vou atender. Senhor Monteiro. Pode sair. Alô? É o prazo final. Me escuta, me dá mais uns dias. Já fechei um grande negócio. Logo vou ter o dinheiro. Se não pagar esta semana, faça os preparativos. Alô? Alô? Alô, quem fala? Olá, é o Sr. Pedro Silveira? Sou Patrícia Santos, da Casa Belém. Casa Belém? Temos algumas peças e gostaríamos que desse uma olhada. Tem tempo amanhã? Alô? Ah, tá, entendi. Marcou pra amanhã na empresa. Nada mal. Pedrinho, você tem sido destaque em os leilões. Ah, é só por diversão. E quem é o senhor? Ele é meu consultor pessoal, o Sr. André Lima. Tudo que eu comprar, ele tem que aprovar. Ah, consultor Lima, perdão. Pedrinho, a Casa Belém acabou de receber peças de alto valor. Estão aqui? Pedro Júnior, os verdadeiros tesouros só aparecem no evento privado. Evento privado? Esse nome soa meio assustador. Será que são só os restos das peças que vocês já escolheram? Ah, que isso. Pedrinho, você entendeu mal. Pense bem, como as melhores peças ficariam expostas, né? Parece até mesmo bom. Mas como vou saber se esse evento privado vale a pena? Garanto que são peças de primeira. Se alguma não agradar a você e ao consultor Lima, pode acabar com meu nome. Ah, tá bom. Pelas suas palavras, Sr. Monteiro. Vou lá dar uma olhada. Mas já vou avisando. Se não forem boas, você sabe. Não vou decepcioná-lo. Aguardo os senhores no evento. Até mais. O dinheiro chegou. André! A senhorita Souza, leiloeira estrela. Pedro Júnior, você conhece, né? Oi, senhorita Souza. Sou o João. Relaxa. Pode me chamar de Júlia. Com tantas câmeras, dá para acompanhar? João é campeão do Campeonato Nacional de Segurança Digital. Não solta? Pra trabalhar. Diga, André. O João tem um app que vai ajudar a pegar provas contra o Carlos Monteiro. Então, precisamos instalar esse app no celular de cada um. João, mostre como funciona. Ok. Esse app serve para coletarmos provas. André, empresta o celular. Olhem, basta ficar perto do alvo e sem que ele perceba, começamos a ouvir e gravar todas as conversas e também copiar a galeria. Espera, desliga. Fechem logo os olhos. Desliga logo. Desliga.
Já era. Você acabou com a minha imagem. Pedrinho, a sua história romântica viralizou. Respeita o código, entendeu? Não entendi. Chega disso. Continua, João. Em caso de perigo, é só apertar o botão do lado 2 vezes seguidas e a gente te localiza na hora. A vida precisa mudar. Vamos beber juntos. Vem pra casa. Vamos! Carlos, vamos. Chefe, encontrei um cliente de primeira. A família dele é da imobiliária. Esse moleque não sabe nada de antiguidades. É um leigo e tá se dando muito bem o leilão. Muito bem, Carlos. Deixa ele com vontade. E veja a capacidade dele. Fique tranquilo, chefe. Deixe comigo. Garanto que ele vai abrir a carteira. Se fechar esse negócio, você não vai sair perdendo. Obrigado, chefe. Um brinde. Chefe, eu já vou. Não vou atrapalhar. Continue curtindo, eu já vou. A música? Pede uma rápido. Vamos só testar o terreno. Não compre na pressa, tá? Bem-vindos. Por favor, entrem. Pedrinho, Costor Lima, bem-vindos. Este é o vaso de Vila Norte, com flores. Podem dar uma olhada. Para coisas técnicas, é melhor deixar com o consultor Lima. Consultor Lima, avalie, por favor. Este é um antigo acervo do falecido Sr. Augusto Nunes, da região sul. É da cerâmica Vila Norte, da Era Dourada, a maior do norte. Há um ditado, Jinguidê no sul, Vila do Norte no norte. O desenho preto e branco é rústico, mas elegante, tosco, mas refinado, e é puro na simplicidade. Preparei esta raridade especialmente para vocês. Este é o registro original, com a assinatura do Sr. Nunes. Consultor Lima? Assistente Santos, este registro é muito interessante. Por favor, avalie, Consultor Lima. Se não me engano, o Sr. Augusto Nunes faleceu no final de 2006, mas a data de compra é de 2007. Como alguém que morreu em 2006 pôde comprar isso em 2007? Talvez o Sr. Augusto Nunes tenha cometido um erro de digitação. O que foi isso? Erro de digitação? Como pode cometer um erro tão básico? Parece que estão me tratando mesmo como um idiota. Senhor Monteiro, hoje eu vou acabar com a sua reputação. Pedrinho não me decepcionou. Mas o senhor Monteiro me decepcionou muito. Pedrinho, é um mal-entendido. Como Carlos Monteiro o decepcionaria? O Sr. Monteiro só queria testar se o consultor é mesmo capaz. Perdoe-me. O registro não importa, mas este vaso não atendeu nossas expectativas. Ah, Pedrinho, como não gostaram, venham comigo. Por aqui. Pedrinho, Sr. Lima. Olhem só. Deem uma olhada. Vaso Esmeralda Imperial. Este é o vaso esmeralda imperial da Vila Verde, mostrando a beleza da cor esmeralda.
O vaso esmeralda é o produto da Vila Verde no auge. É o vaso esmeralda imperial perdido. Esta porcelana esmeralda é de cerâmica imperial. O esmalte é como gelo e jade, uma peça rara. Certo, já que o Sr. Lima aprova. Sr. Monteiro, me dê um preço justo. O preço é de 50 milhões de reais. Em 2025, um vaso esmeralda semelhante foi vendido em Belém por 12 milhões e meio de reais. Sr. Monteiro, isso não é justo. Tem escrito na cara que sou trouxa. Pedrinho, não fique bravo. Você é bem impetuoso. Não é só o preço de mercado, né? A origem e a história também importam. Júlia, explique este peça aos senhores. É da dinastia Tang tardia, levado à sepultura por um nobre. Ao ser desenterrado, a boca estava coberta de pérolas e continha relíquias do Buda. Veja, um vaso com relíquias e um vaso comum não podem ser comparados. O Sr. Monteiro tem razão, mas o preço está um pouco alto. Pedrinho, você quer mesmo comprar e eu quero ser seu amigo. Vou dar um preço de amizade. R$40 milhões. Parece que nossa amizade não vale muito. Eu dou um preço, R$20 milhões. 20 milhões de reais é bem baixo. Vamos dar um passo para o meio. Vamos pôr 35 milhões de reais. O que acha? Tá brincando comigo? Eu disse 20 milhões de reais. E pronto. Não quer? Esquece. Acha que não consigo gastar o meu dinheiro? Não se irrite. 20 milhões de reais é bem pouco. Mesmo eu aceitando, a empresa não aceitaria. Preço final, 30 milhões de reais. Aceita, eu levo. Tá, você é meu amigo. Fechado por 30 milhões de reais. André, tem certeza que é o lote que procuramos? Sem erro. Que bom. Ferrou. O que foi? Meu pai disse que se eu gastasse mais, ele trancaria minha conta e só me daria mesada. 200 mil reais não dão pra nada. Calma, a gente se arranja. Ferrou. Agora fiquei sem grana mesmo. Ai. O que a gente faz? Ferrou. Ele congelou mesmo. E o que a gente faz com os 30 milhões de reais? Os itens que você comprou não são fluxo de caixa. Você não disse que eles iam valorizar depois? São peças boas. Mas agora precisamos de grana. Senhor Ferreira, a jarra azul dupla alegria que você me pediu, eu já encontrei o par. Então mande pra eu ver. Certo, vou mandar o assistente enviar. Ah, tem muita réplica de esmalte vermelho real. Mas com o Sr. Lima, eu confio. Como sempre, eu mesmo levo. Certo. Feito. As duas peças deram 26 milhões de reais. André, o que você fazia antes? Você é demais. Eu só conheço uns amigos. Mas ainda falta um pouco. Sei que é do dragão. Selecionei algumas peças especiais. Nada mal, consultor Lima. Que atencioso. Mas estou meio apertado ultimamente. Sem problema. Soube que recentemente comprou o trio de Budas imperiais. Poderia me ceder?
Você tem ouvidos de rato. O que foi? Você também se interessa pelo trio de Budas imperiais? Um amigo é muito devoto, a mãe dele é muito religiosa e me pediu para conseguir. Mas, sabe, eu não pretendo vender o trio de Budas imperiais. Quero mantê-lo. Que tal assim? Além dessas peças, dou mais R$50. Você fica com o que quer e ele cumpre com o dever filial. Você sempre sabe tocar no ponto fraco das pessoas. Muito obrigado, Sr. Quintino. Sr. Oliveira, sei que procura um presente para a Dona Oliveira. O que acha desses 3 Budas imperiais do 60º aniversário da Era Imperial de Quintino? O detalhe é exato e firme, uma obra magistral. Ter um Buda é um acaso e também demonstra seu amor. Minha mãe é uma devota budista. O significado é muito bonito, muito bom. Mande meus votos de longa vida e felicidade a Dona Oliveira. Amei o desejo. R$30 milhões, completo. Fera, irmão, você me surpreendeu. Entre em contato com Carlos Monteiro para pegar a mercadoria. Senhor Monteiro, por só R$30 milhões, você tá fazendo tudo como se fosse uma urgência. Tem medo de eu fugir? Não é bem isso. Olhe bem pra cá. Pedrinho, você é direto. R$30 milhões. Dinheiro e mercadoria entregues. Agora você pode ficar tranquilo, né? Obrigado. Calma, senhor Monteiro. Não temos que seguir o procedimento? Ah, isso. Júlia, rápido. Sim, senhor Monteiro. Olha só pra mim, nossa. Olha, é tudo culpa minha. Culpa minha. Pai, vou recuperar tudo o que você perdeu. Sem problema. Senhor Monteiro, guarde o cheque e resgate logo. Obrigado, sim, obrigado. Certo. Foi um prazer fazer negócios. Um prazer. Foi ótimo fazer negócios com vocês. Ah, Júlia, rápido, acompanhe-os. Ah, claro. Por aqui, por favor. Uau! Yes! André, esse vaso tem algo de especial? O que é isso? São fotos da escavação do túmulo real antigo, de 27 anos atrás. Quem é esse? O cara é igual a você. Não é só parecido, é a mesma pessoa. Falei da pessoa. André, você é idêntico a esse cara na foto. É meu pai. Foram tiradas há 27 anos, quando ele escavou o túmulo real antigo. Espera. Seu pai é arqueólogo e ele tirou isso tudo com as próprias mãos? São os artefatos que ele escavou e preparou para enviar ao museu. Ei, espera aí. Tô meio confuso. Vou tentar entender. Seu pai escavou esses artefatos. Eles não foram ao museu, acabaram no mercado negro e agora você quer comprá-los de volta. É isso? Na volta do transporte, uma caminhoneta com artefatos sumiu. Meu pai teve um infarto de pânico e na morte ainda perguntou se eu tinha achado. Peraí, André. Por que só tá contando agora? Se eu soubesse que era pelo Sr. Miguel Lima, não só R$30 milhões, eu arranjaria R$300 milhões pra você. Tenho meus motivos pessoais. Meu pai foi incriminado. Cava, Ben. Você tem que recuperar os artefatos. Meu pai carregou essa desonra por anos. Tenho que descobrir a verdade. Júlia, você acha que o André não nos considera de confiança? André Lima,
Não precisava nos esconder isso. Isso mesmo. Os itens estão aparecendo em lotes. A bacia de Belém da última vez e o vaso esmeralda imperial agora. Prova que ainda estão nas mãos deles. Saúde ao Pedrinho, por sua grande contribuição para o retorno dos artefatos. Temos que beber um. Vamos, é hora de celebrar. Vamos, bebermos. Saúde, saúde. Ei, isso é demais, bebendo sem o irmão, né? Hã? Quem é? Olá, pessoal, e a Júlia Bonita? Olá, então, é o mestre digital. Vamos, um brinde ao mestre. Vou brindar com água, então. Vamos, vamos. Saúde! Chega, vou indo. 27 anos. Finalmente posso limpar o nome do meu pai. André, eu vou ficar com você. Acordou. Tá bem? Toma água. Preparei café. Bom dia. Bom dia. Veja minha arte. Tá com certeza comestível? Segui um vídeo tutorial e até pus molho de soja. Melhor a gente comer lá fora. André, te trouxe sopa de ossos. Valeu. Não vai comer nada? Não, fui rejeitado. Tem trabalho, já vou indo. Te acompanho. Não precisa, fala mais com o Pedro. A deusa virou minha cunhada. Vira sua cunhada. Coma, fala demais. Chefe, o vaso esmeralda imperial foi vendido. Ouvi que a negociação quase cancelou por um erro no registro do vaso de Vila Norte, com flores. Impossível. Absolutamente impossível. Chefe. Que ousadia sua! Usar meus canais para vender sua mercadoria. Chefe, eu não ousaria. Olha. Olha. Passa aqui. Que bonito, Carlos Monteiro. Ficou com essas dívidas de jogo às minhas costas? O que mais você não faria? Chefe, por favor, me dê mais uma chance. Eu juro que não aposto mais. Chance? Se eu te der uma chance, o Sr. Monteiro aceitaria? Chefe. Fui muito bonzinho com você esses anos. Te mimou demais. Se não fosse pelo seu valor, eu já te enterrava num canto. Sim, chefe, tem razão. Eu ainda sou útil para o senhor.
Lembre-se, você só chegou até aqui graças a mim. Na frente dos outros, você é o Sr. Monteiro. Mas por trás, você é só um cão do Roberto Duarte. Chefe, eu sou o seu cão. Sou um cão. Como um cão fala a língua humana? Vai! Me fique de olho na Júlia Souza. A Júlia é novata, afinal. Tem que testar. Isso, essa Júlia andou perto do André Lima. Acho que já tá desleal. Chefe, eu vigio ela. Não vou deixar ela estragar seus planos. O André Lima é um mistério. E eles estão muito juntos. Isso, e o Pedrinho, ele pediu a Júlia para atender a ele. Arruma. Eu mesmo vou vê-la. Vê a Júlia. Ela é só uma leiloeira. Não merece vê-lo. Eu quero vê-la. Entendi, chefe. Vou arrumar isso agora. Roberto Duarte, me aguarde. Que tal? Tudo bem? Quer cantar? Não. Pra mim, então. Vem, senta mais perto. Relaxa, somos como velhos amigos. Vamos bater um papo. Aquela última negociação foi muito bem feita. Eu preciso muito de alguém inteligente como você. Exagera. Sou só uma leiloeira comum. Como assim comum? Olha, vai te interessar. Que tal? Agora podemos conversar? Eu e seu avô éramos bons amigos. E eu que arrumei seu médico. O que você quer que eu faça? Conhece o Depósito 3? Use seu talento para me ajudar a vender algumas coisas. Vender o quê? O Carlos Monteiro vai te explicar os detalhes. Senhor Monteiro. Como foi conhecer o chefe de verdade? Eu te subestimei, diretora Souza. Você subiu rápido. Num piscar de olhos já está no círculo íntimo. Senhor Monteiro, o senhor Duarte me mandou falar com o senhor sobre o Depósito 3. Não pense que por ver o chefe, você já é alguém. Vou te dizer, ainda tem muito a aprender. Eu entendo. Que bom que entende. O chefe te gosta. Isso é uma bênção sua. Mas não solte uma palavra a mais, especialmente com André Lima. Se a coisa do Depósito 3 der errado, a gente morre. Ué, o que houve com a nossa diretora Souza? Saiu do escritório do Sr. Monteiro meio viajada. Ficou tanto tempo lá e saiu assim, a gente já sabe, né? Melhor cuidar da sua boca. Subiu rápido na empresa só fazendo pose pra caras, não é? Fala de novo. E daí que eu falei? Se fez, não tem vergonha? Toda a empresa sabe que você, Júlia. Esse tapa ensina a falar direito. Você me aguarde. Ainda não atende? O que será que houve com ela? Será que aconteceu algo? Mandei mensagem e ela não responde. Por que não respondeu? Muito ocupada.
Você tem me evitado? O que aconteceu? Não estou te evitando. Só estou ocupada. Júlia, fico preocupado com você. O Carlos te dificultou as coisas? Não é o Carlos. É quem está por trás dele. Você o viu? Disse que fiz bem com o vaso-mel imperial e me pediu para cuidar de algo mais central, uma carga do depósito 3. Eu aceitei. Sabe o que está fazendo? É minha única chance de ter provas diretas. Se expor para a verdade? André, você não acredita que eu consigo. Só não quero que arrisque. Não tenho medo. Temos que ser mais cuidadosos agora. Certo, mas sempre que os encontrar, ligue o app do João. Cuide-se muito bem. Vou ter cuidado. Desculpe, não posso te contar tudo ainda. Carlos, fala aí, como tem andado? Chefe, já encontrei compradores japoneses para as peças. Eles estão muito interessados. Por qual canal? Pelo Casa Belém, é de sobra, é seguro. Hahaha. Seguro uma ova! Casa Belém, tantos anos e só o Casa Belém. Muitos estão de olho na Casa Belém, não sabe? Diretora Souza, o que acha? O Pedro Silveira tem me procurado. Quer que eu seja sua consultora pessoal. Ah, aquele moleque burro do fazendeiro, né? Acho que é uma chance. Se eu ganhar a confiança deles, posso abrir um novo canal. Fala bonito. Pelo menos é mais seguro que o Casa Belém. Não queremos dinheiro rápido, queremos segurança. Beleza da diretora Souza, corajosa e metódica. Quanto tempo precisa? 1 mês. Em 1 mês terei a confiança deles. 1 mês? Quanta audácia, hein? 1 mês? Senhor Monteiro, se o senhor não consegue, eu também não. Você. Carlos, a partir de agora, cooperar com a diretora Souza. Entendeu? Chefe, usamos o canal da Casa Belém por tantos anos. Como podemos deixá-lo de repente? Chega de papo! Diretora Souza, aguardo boas notícias. Entendido, senhor Duarte. Ouvi tudo. O senhor Duarte está com pressa de vender. Como vamos agir? Ele pode estar me vigiando. Jogar na contra. Vou contar pra vocês para avaliar a porcelana antiga, especialmente a Belém cerâmica. Não basta olhar se é branca. Tem que olhar as manchas de lágrima e a boda da base. Ah, tem muito mais nisso. Tá, chega disso. Vamos beber. Vamos. 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 Saúde. Ah, saúde. O que foi, Pedrinho? Ah, saiam, tô indo. Ei, Pedrinho, pra onde você vai? André! A Júlia me respondeu. Ela disse que tem a mercadoria e 30% mais barato. O que está rolando? São os caras por trás do Carlos Monteiro. Quer dizer que ela contatou os chefões? O Carlos Monteiro já está prestes a ser descartado. Isso não é óbvio que querem implicar a Júlia? Já era. A Júlia não vai se dar mal, né? Responde a mensagem. Diga que conhece um colecionador forte, muito interessado nessa mercadoria. Tá? Diretora Souza, eu te subestimei.
Devo isso ao Sr. Monteiro. Tive medo de que fosse muito jovem para lidar com isso. Afinal, esse lote é bem complexo. Sr. Lima, Pedrinho, vieram pessoalmente? Pedrinho, Consultor Lima, falávamos de vocês. Que coincidência. Diretora Souza, vou direto ao ponto. O lote que você mencionou contei aos meus amigos, e eles estão muito interessados. Já que vieram pessoalmente, não vou enrolar. O vendedor acabou de enviar essas fotos. Podem dar uma olhada. São peças raras no mercado, muito difíceis de achar. E aí? Pelas fotos, parecem boas. Qual o preço? Depende da qualidade e tamanho, de 3 a 6 mil por peça. O Pedrinho disse que seu amigo também tem interesse. Se levar o lote todo, podemos negociar. É o preço de mercado. Se forem originais, o dinheiro não é problema. Eu sabia. A diretora Souza é confiável. E o que acha, Consultor Lima? As fotos só mostram o básico. Precisamos ver pessoalmente. Sem problema. Se tiverem interesse, posso falar com o vendedor. Certo. Vou conversar com o Pedrinho. Sem problemas. Não vou mais atrapalhar. Aguardo notícias. Deixa eu acompanhar vocês. Ver pessoalmente. Julia, você não acha que está indo longe demais? O chefe quer vender rápido e seguro. Eu só estou executando. O primeiro catálogo que o Roberto pediu, pus tudo o que consegui aqui. Acho que ele acreditou na nossa encenação de hoje, mas ainda vejo muitos riscos. Dê uma olhada nesses arquivos. Pela foto, parece ser a mercadoria. Sem dúvida. Essa mercadoria vale 180 milhões. O valor é muito alto. Não podemos fazer mais negócios de alto valor. O Roberto vai ficar cada vez mais ganancioso. É por ser alto valor que é bom impor condições. Diga a ele que queremos ver o dono da mercadoria. O Roberto geralmente não se mostra. Então vai depender de quão urgente é ele vender essa mercadoria. Alô, senhor Duarte. O Pedrinho insiste em ver o dono da mercadoria. Então, de repente? Se a gente pagar tão fácil, ele vai achar que temos segundas intenções. Acho que ele não vai aceitar essa desculpa. Tudo bem. Eu também quero conhecer esse consultor Lima com um olhar afiado, para ver quem ele é. Pedrinho, consultor Lima, prazer. Sentem-se. O senhor Duarte é dono dessas peças e é bem respeitado no mundo da arte. Ah, que respeito não. Perto de vocês, jovens talentos. Eu só estou de brincadeira. Pelo catálogo, essas peças são de alto nível, especialmente a tigela imperial de Boca-Flor. O esmalte e o estado são ótimos. É sorte encontrá-las. O consultor Lima sabe de arte. Sinceramente, essas são minhas preferidas. Se o negócio não estivesse difícil, eu nem as venderia. Diretora Souza, vamos. Por favor. Melhor que na foto. Ei, senhor Duarte, posso pegá-la? Claro, mas tenha muito cuidado. Senhor Duarte, o que costuma colecionar? A seleção é bem variada. Sinceramente, colecionamos na família. Então, conheço um pouco de tudo. Essas peças são realmente muito boas. Ei, senhor Duarte, de onde vieram? Pedrinho,
Gosto da sua franqueza. Mas no comércio de antiguidades temos 2 regras. Primeiro, não perguntar a origem. Segundo, não perguntar o custo. Se as peças forem boas e o preço for justo, fechamos negócio. Se não forem, podem ir quando quiserem, não? O Pedrinho é direto, Sr. Duarte. Não leve a mal. As peças estão aqui. Se gostarem, podemos assinar um termo a qualquer momento. Se não gostarem, considerem como uma visita de amigos. Diz isso como se a gente não pudesse pagar. Sr. Duarte, já avaliei as peças, mas preciso voltar e conversar com o Pedrinho. Então podemos encerrar por hoje? Claro. Mas dou um conselho. Muita curiosidade em jovens. Não é bom. Obrigado pelo conselho, Sr. Duarte. Até mais. Moleques, querem me enganar? Ainda são muito novatos. Qual é? O que estamos esperando? Vimos o cara, o material tá lá. Provas de ferro. Só um telefonema e eles caem. Se der certo, serei o herói. Até meu pai vai ter que me respeitar. Pedro, acalma. Júlia, não dá pra acalmar. Não fizemos tudo isso por essa hora? Acho que tem algo errado. Errado? Por quê? Não sei bem. O Roberto hoje falou e agiu perfeitamente. O material é real. Mas eu acho... perfeito demais. Perfeito demais? Seu pai, Miguel Lima, era um arqueológico jovem promissor do país. Já o Roberto Duarte era, no máximo, um pequeno vendedor ambulante. Ele nem teria a chance de ver seu pai, muito menos roubar artefatos de um projeto nacional sem ser notado. É impossível. Quer dizer que tem alguém por trás? A principal prova contra seu pai na época foi a transferência de R$50 mil na conta dele. Quem sabe tudo da sua família e conseguiu transferir dinheiro na conta do seu pai não pode ser o Roberto. Deve ser outra pessoa. João, como está a investigação do Roberto Duarte? A fortuna dele é impressionante. Vou te mandar agora. Agora mude o foco da investigação. Procure pela equipe arqueológica do meu pai. São 27 anos, vou precisar de tempo. Comece por quem puder achar. Especialmente os que tinham relação próxima com meu pai, ou que sofreram grandes mudanças depois. Cara, você suspeita que foi alguém da equipe? Falou, vou desligar. Rápido, ainda tá quente. É a cozinha que você gostou. Cadê a Júlia? Por que ela não veio? Teve um compromisso. Por que veio do nada? Ouvi que você voou pra ver o Sr. Martins. Viajar deve ter sido cansativo, tem que se refez. Então, alguma novidade? Dúzias de empresas, centenas de imóveis. Te garanto, se não fosse criminoso, não seria rico assim. Pedro, preciso de um favor. Entre nós, não tem esse papo de favor. A sua coisa é a minha. Me ajude a investigar a equipe arqueológica do meu pai. Há 27 anos. Eles devem estar espalhados. Ajude a reunir os dados deles. Você suspeita que o que aconteceu com o Sr. Miguel Lima foi obra da própria equipe? Não descarto essa possibilidade. Isso é fácil. Digo que vou investir num projeto cultural e quero conselhos de antigos especialistas. Garanto que vai arrastar muita gente. Mas não vazou o que a gente tá fazendo. Você não confia no meu trabalho? Hoje eu ouvi um boato sobre a Casa Belém. Ouvi que o Carlos Monteiro está procurando novos compradores, com 30% a menos do nosso preço.
Esse Roberto Duarte parece confiar na Júlia. Mas quando precisa de dinheiro rápido, recorre ao Carlos. Afinal, eles trabalham juntos há anos, não cortariam o laço tão fácil. Se o Carlos não tivesse se metido com dívidas, a Júlia não teria chance de assumir. Ah, não é hora de falar sobre isso, né? Meu medo é, e se algum idiota vier e comprar isso, não vai cortar a nossa pista? Tem razão, não somos os únicos compradores. Pois é, coisas boas sempre atraem, né? João, faça um relatório técnico com as fotos que tiramos hoje. Certo, André. Mande para 3 agências internacionais usando um IP estrangeiro. Como pesquisador anônimo, questione a relação com os artefatos perdidos. Certo. Quero postar em blogs para causar um alvoroço? O que está acontecendo? Para alertar os compradores potenciais e dar uma lição no Roberto, para ele ver que, quanto mais gente vir o lote, mais difícil esconder a origem. A Júlia sabe disso? Vou achar um jeito de avisar. Ela tá dando voltas com o Roberto agora. Esse consultor Lima, como você acha que ele é? Profissional, perspicaz e experiente. Eu não avalio só pelo que dizem, mas pelo que fazem. Esse consultor Lima não parece um consultor comum. O Pedrinho pagou caro por ele. É claro que ele é diferente. Ele que comprou a bacia de Belém na Feira Sombria de Porto Real. Não foi? Sim. Tem um olhar afiado. Diretora Souza, quero que investigue o que a família dele fazia. Com quem ele se relaciona. Se tiver alguma ligação com o nosso ramo, quero saber de tudo. Mas, Sr. Duarte, estamos em uma fase crucial da venda. Sugiro que nos foquemos em ganhar a confiança do Pedrinho. Faça o que eu disse. Comparado com a mercadoria, o André Lima me interessa mais. Entendido. Você tinha razão. Ele desconfiou. Mandou investigar o seu passado. Não só o básico, mas seus mestres, sua família e todo o seu histórico. Então deixe ele ver. Chefe, a identidade está pronta. Seu pai se chama Miguel Júnior, era professor de história, faleceu de câncer de pulmão há 3 anos. E os mestres? Estudou com o professor de arqueologia, professor Maurício. Sobre relacionamento. Pula isso, não precisa. Como assim não precisa? A Júlia tem que saber, né? Sobre isso, a gente fala a sós. Tá bom. A gente tá de fora, né? Mas a gente também quer muito saber. Vamos ver como vai inventar. Então é aluno do professor Maurício. Aquele velho erudito já tá com Alzheimer. Tá bom, é isso. Pode ir. Investigue um tal de André Lima. Chefe, descobri. André Lima é filho do Miguel Lima. Então é filho de um velho amigo. Esse negócio tá interessante. Vigie de perto. André, onde vocês estão? Estamos no estacionamento subterrâneo do Shopping Fontana. O que foi? Acabei de decifrar uma fonte de sinal do Roberto Duarte. O sinal indica que ele está na sua área. Então ele tá nos vigiando em segredo. João, consegue achar a localização exata do sinal? O sinal é astuto, tá se movendo. Me chamou? Pode deixar o Pedro Silveira de lado por enquanto. Tem outros clientes? Tenho alguns fundos privados e famílias colecionadoras bem conectadas. Entre em contato. Só uma regra. Fechar de uma vez. Mas um negócio desse porte exige múltiplas contas. O risco será alto? Não se preocupe com isso. A partir de hoje, o depósito 3 é de sua responsabilidade total. Só precisa assinar o contrato. Diretora Souza. Senhor Monteiro. Ah, não sou diretor. Você é. Parabéns. Para o Armazém 3, ainda preciso do seu apoio, Senhor Monteiro. O mar é profundo, diretora Souza. Cuidado para não se afogar. Obrigada pelo aviso, Senhor Monteiro. Vou ficar atenta. Como anda, Júlia?
Hoje contatou 3 compradores, todos clientes antigos. Ela agiu rápido. Como foi a reação deles? Muito positiva. Pediram fotos em alta resolução, dizendo que o preço é negociável se o lote for bom. Velha raposa nunca ataca sem certeza. Mas a Júlia tem um talento. Não me arrependo de dar o depósito 3 a ela. Chefe, o Carlos anda meio desequilibrado. O que ele fez agora? Suas dívidas de jogo estão apertando. Acho que ele está desesperado. Como eu esqueci desse lixo? Ele não me serve mais. Se for necessário... Sim. Mas esse André Lima tá cada vez mais interessante. Chefe, ainda tá pensando nele? De Porto Real até aqui, tem olho aguçado e mente profunda. E ainda arrastou o idiota do Pedro junto. Interessante. Chefe, quero acabar com ele? Não precisa. Deixa ele investigar. E se ele descobrir algo, não vai. Vamos ver se ele tem esse talento. O Roberto te pediu novos compradores, então faz com que eles corram. Como fazer isso? Cada um tem seus medos. Só precisamos tocar neles. 3 grupos estão interessados na mercadoria. Cada um tem suas preocupações. Se descobrirmos, a mercadoria vai virar um peso. Entendi. Meus amigos de investimentos adoram fofocas. Vou dizer que a mercadoria é falsa. Vamos ver quem tem coragem. Mas você tem certeza que o Roberto vai cair nessa? Só precisamos fazer ele sentir que as saídas estão fechando. Isso basta. Chefe, a Júlia ainda é muito jovem. Esses grandes colecionadores, ela não consegue lidar com eles. Carlos Monteiro. É melhor cuidar da sua própria vida. Se estragar meus planos, te mato. Eu não faria isso. Só vejo que cada cliente que ela liga não dá resultado. Então fico preocupado. Ouvi um boato recentemente, dizendo que esse lote tem ligação com um roubado há 27 anos. Chefe, não espalharam isso antes. Só nesse momento. Pra mim, alguém tá armando alguma coisa. Interessante, parece que alguém não aguentou. Vá chamar a Júlia. Certo. Eles desconfiaram. Fique calma, aceite tudo, só ganhe tempo. Sua segurança é a prioridade. Júlia, como eu te tratei? Muito bem. Entreguei todo o depósito 3 para você. Qual é o retorno? Neste mês, a Europa, América do Norte e Sudeste Asiático, qual o resultado das suas negociações? Senhor Duarte, esses compradores estavam muito interessados, mas por algum motivo surgiram muitos boatos recentemente. Quer dizer que esse lote vai ficar nas minhas mãos? Senhor Duarte, essas notícias são muito estranhas. Mas a economia global tem dado ruim, e é fato que os compradores estão mais cuidadosos. Como a solução está longe, Senhor Duarte, sugiro focar em compradores potentes do país. Diga. Pedro Silveira. Pedrinho. Seu bilionário? Não disse para deixar o Pedrinho de lado por enquanto? O Pedrinho quer mesmo comprar, além de ter fundos suficientes. Sugiro tentar fechar com ele. Podemos fechar, mas as condições mudaram. Digam que eu falo com eles. Sabe como negociar? Quero ouro. Pagamento na hora. Senhor Duarte, vender agora já é difícil. E converter uma grande quantidade de ouro demora muito tempo. Vai depender do Pedrinho ter capacidade para isso. Em 3 dias, às 3 da tarde. O local será informado antes. Certo, entendi. Pode ir. Negócio em ouro? Esse cara é louco? Temo que o Roberto Duarte descobriu algo. Deixe isso pra lá. A prioridade é ouro.
São mais de 100 milhões de reais. Acha que estamos no país? Tenho peças valiosas para vender de emergência. Amigos do meu pai aqui estão acumulando ouro. Se derem ouro, vendo abaixo do preço, para dar um bom lance. Mas não vamos perder muito? Temos que investir para lucrar. Meu Deus! Sabia que ouro vale caro, mas hoje vejo como é pesado. Se fosse dinheiro, daria para encher um caminhão. Divida em várias caixas. Se isso der errado, meu pai vai me matar. Já é hora. Local definido. Rua Chapada 29, Bairro Leste. Preparem tudo. Vamos. Droga. O carro tá mais pesado, não vai desmoronar, né? Descem! Rápido, rápido! Alguém não quer que a gente saia. Com certeza o Roberto Duarte quer nos dar o calote. Descem! A gente consegue sair? Fiquem no carro. Eu vou resolver isso. Ei, André, você consegue sozinho? Não desçam. Não importa o que aconteça. Deixem um carregamento aí, pra não termos que nos sujar. O senhor Duarte mandou vocês? Isso não é contra as regras? A minha regra é que vocês deixam isso aqui. Pra que conversar com ele? Peguem ele! Ei, me dá isso! Me dá! Solta! Solta! Me dá! Me dá, sua vadia! Quem mandou vocês? Fala. Chefe, me poupe! Sou só um capanga! Vamos! Entrem. Eram só bandidos. Estão bem? Tô bem. Ligue pro Roberto Duarte. Diga agora que o negócio tá cancelado. Alô, diretora Souza. Já tem boas notícias? O quê? Cancelar? Tá me enrolando? Senhor Duarte, nem saímos de casa. E uns cachorros loucos já bloquearam a porta. André Lima, o que quer dizer com isso? Senhor Duarte, só nós dois sabíamos do negócio. Com isso, ainda pretende continuar no ramo? André Lima, tô no mercado de antiguidades há anos. Só quero um negócio limpo. Acha que sou idiota pra cortar meu próprio lucro? Meus homens se machucaram no negócio. Não vejo a necessidade de continuar algo tão inseguro. Haha, senhor Lima, não se desespere. Vou mandar investigar. Aguarde minhas notícias. Queime ferrum! Marcão! Chefe, cadê seus homens? Estou na entrega esperando. Ainda não viram a diretora Souza. Só esperando? Mandei vigiar em tudo. Pra que eu te pago? Sabe quem foi? Ainda não sei. Não sabe? Gasto tanto com vocês inúteis e só diz que não sabe. Calma, chefe. Vou investigar.
Vou arrancar da terra aqueles desgraçados. Não importa se foi um bando de cães ou um traidor. Acabe com tudo. Certo, já vou. Espera. A Júlia tá com o André. Suspeito que se juntaram pra me fazer essa cena. Vai lá e descubra. Certo. Ousa me ferrar? Acha que por ser artista não mexo com faca? Aguenta. Tô bem, é só arranhão. Ai, ai, também me machuquei. Levei várias porradas e ninguém liga. Ai, que dor! Precisa disso? Como tá a sua machucada? Dói? Quer que eu sopre? Uhum. Quer mesmo? Assim sim, deu a vida por você desta vez. Nunca fui tão espancado na vida, sério. Uhum. Que churume, bebê. Dói, 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 dói! Por que não sabe controlar a força? André, já descobri. Os carros que atacaram tinham placas falsas e foram abandonados num aterro, a 5 quilômetros da cena. As câmeras ao redor também foram danificadas. Com certeza foi o Roberto Duarte. Ele mandou a hora e o local. Esse velho raposa fala de uma coisa e faz outra. Não, pensei bem e acho que não foi ele. Então quem seria? Será que apareceram pessoas de fora do nada? Com tempo suficiente pra fazer um assalto por diversão? Eu acabei de ligar pra ele. E parece que ele não sabia mesmo. Quem mais sabia da transação de hoje? Talvez seja alguém fora do jogo, mas que sabe de tudo. Mas mesmo que exista alguém assim, quem seria? Ai, ai, a minha cabeça tá doendo de novo. Ai. André, o que foi? Quem é o Sr. Souza Sênior? Ex-subdiretor do Instituto de Patrimônio de Belém e avô da Júlia. Quando você descobriu? Descobrir o quê? O relatório que condenou meu pai na época. Foi seu avô quem assinou. Eu nunca vi esse documento e meu avô nunca me falou sobre isso. O Roberto Duarte confiou tanto em você para assumir o depósito 3 por causa da relação com seu avô? André, meu avô jamais teria algo a ver com essas pessoas. Júlia, essa assinatura é real? E por que tem uma foto do seu avô? Nem sabem quem enviou a mensagem e já vieram me questionar? Mais do que saber quem quis que eu visse isso. Quero saber se é verdade. Será que depende de mim dizer se isso é real ou não? André? Tá, já que estão tão certos, então eu me aproximei com más intenções, tá bom? Ei, Júlia, não vá. André, você não vai dizer nada? O que a gente faz agora? Se nem a Júlia podemos confiar, em quem podemos confiar? Pergunte ao seu André, esse traidor não vai mais incomodar. Ei, Júlia.
A gente não foi um pouco pesado? No fim, foi culpa do avô da Júlia. Não tem nada a ver com ela. Você não pode julgar a pessoa só pelo passado dela, né? E o que veio na mensagem não faz sentido. Pode ser uma armação dos inimigos. Não que a gente tenha ido à guerra, mas pelo menos já apanhou juntos. Não temos nem a confiança básica. Me deixe em paz, por favor. Vovô, você assinou mesmo para meu transplante de coração? Quem enviaria esse arquivo para o André? Será que é o mesmo que roubou o ouro? Diretora Souza, o que faz aqui? Quero ver as imagens da área VIP do estacionamento de fim de semana. Diretora Souza, tem autorização? Deixa eu ligar para o Sr. Monteiro, que ele fala com você. Não precisa, diretora Souza. Como não confia em você? Vou te levar para ver as imagens. Obrigada. Só vou copiar e já vou. Não vou atrapalhar o seu trabalho. Pode vir. Encontrei! É o carro do André. Sr. Monteiro, foi ele que armadilhou o carro do André. Ouvi que foi na sala de CFTV? Sim. O Sr. Duarte pediu para investigar a falha na transação. O que descobriu? As imagens mostram que um mecânico armadilhou o carro do André. Diretora Souza, investigou rápido. Com essas pistas, acho que podemos dar uma boa resposta ao chefe em breve. Tudo graças ao bom ensino do Sr. Monteiro. Sem o senhor, não teria descoberto tantas pistas tão rápido. O segurança da Casa Belém e bandidos se juntaram. Sabendo que era um cliente VIP, colocaram um rastreador no carro para roubar. Senhor Monteiro, já terminei o trabalho de hoje. Acho que já posso ir. Diretora Souza, segundo as regras da empresa, vou levar este pendrive e formatá-lo. Foi um imprevisto, mas afinal somos uma empresa grande. Então, diretora Souza, espero que da próxima vez siga as regras da empresa, tudo bem? Certo, terei mais cuidado. Com cuidado, diretora Souza. Se cuide. O que você quer? Ontem à noite eu fui duro demais. Me desculpe. Desde que meu pai se foi, vivo na sombra. Por isso fui reativo. Pensei bem. O Pedro tem razão. Não julgamos a pessoa pela origem. Precisamos investigar a verdade do passado juntos. Eu confio em você. Vai se juntar a mim nesse caos? Desde que vocês confiem em mim. Verifiquei bem o carro e achei este rastreador. Olhei as câmeras. Foi o Carlos Monteiro. Ele mandou a mensagem também. Acabou de me ameaçar e roubar meu pendrive. Sorte que fiz um backup. Senhor Monteiro. Como esperado, é para separar a gente. Ele está desesperado.
Acho que sim. Agora o depósito 3 é meu. Falamos lá. Julia, olha só, eu sabia que não era você. Se alguém ousar duvidar de você de novo, eu não vou deixar. Tá bom, você sempre tem a última palavra. A Julia trouxe novas pistas. Que pistas? A mensagem e o roubo foram obra do Carlos Monteiro. O Roberto Duarte não deve ter participado. O Carlos também me ameaçou para eu calar a boca. Esse Carlos, um dia eu vou dar uma surra nele. E o que você vai fazer? Não se preocupe comigo. Acabei de mandar um aviso para a equipe do Roberto. E quanto ao Carlos, no momento ele não é uma ameaça para mim. Mas é engraçado. O Carlos trabalha com o Roberto há anos. E ainda é tão medroso. Se ele me deixou sair do escritório, significa que ele não será uma ameaça. Cuidado, ele pode desesperar e fazer algo louco. Você deve ter cuidado. Fique tranquilo, o Roberto não vai perdoá-lo. O Roberto já descobriu os truques do Carlos. Dessa vez ele não vai escapar. Chefe, descobri. Fala. Os que atacaram o André Lima há 3 dias foram enviados pelo Carlos Monteiro, que procurou os marginais. Esse Carlos Monteiro é um cara. O Carlos Monteiro mandou que parecesse um assalto aleatório e prometeu R$500 mil. Que ousadia do Carlos Monteiro. Ousou roubar meu ouro por causa de dívidas de jogo. E o que mais? Ainda descobrimos que, além de roubar o ouro, ele contatou um contrabandista da Sudeste Asiática para pular a gente e vender direto os 2 artefatos do depósito 3. Eu subestimei ele. Eu dei a ele uma saída, mas ele escolheu o inferno. Já que ele ousou me trair, não me culpe por ser implacável. Chefe, e agora? Acabe com ele e deixe tudo limpo. Se não resolver isso direito, você vai acabar no mesmo lugar. Entendido. Esse Carlos Monteiro é um cara. Eu te dei uma chance, mas você não serviu para nada. Alô? Senhor Monteiro, a dívida já chegou a R$30 milhões. 30 milhões de reais? De onde vou tirar 30 milhões de reais? Tá bom, eu te prometo, vou te pagar. Mas me dá mais tempo. Eu já te avisei. Se demorar mais, não me culpe se eu não tiver piedade. Carlos Monteiro, temos nossos jeitos de te achar. É melhor pagar logo. Tá bom, eu sei. Alô? Seu. Não dá. Eles vão vir atrás de mim. É muito perigoso. Não posso ficar. Preciso me esconder. Chefe, te dei chance, mas você não serviu. Vá em paz. Eu te dou o dinheiro. Acordou. Rapazes, me poupem, não me matem, me poupem. Eram vocês. Se não fosse nós, acha que estaria aqui falando? Se sair agora e for perseguido de novo, não poderemos te salvar. André Lima, eu não vou esquecer esse favor. Tá bom, não diga bobagens. Mostre algo concreto. E procuraram, é claro, por aquele carregamento. O Roberto Duarte não deu um preço baixo, né? Eu garanto que posso conseguir aquele carregamento por um preço bem menor. Como assim? Trabalhei para o Roberto Duarte por anos. Vou contar tudo o que sei. Mas você tá fazendo condições. Não é condição, é um negócio. O seu com o Roberto Duarte também é um negócio. Então, já que é só negócio, escolha a opção mais vantajosa, não acha?
Sente-se e fale com calma. Trabalhei para ele por anos. Não acreditei que ele me mataria. Se quiserem derrubar o Roberto Duarte, focar só nele não adianta. Ele não toca no lixo pessoalmente. Vou contar tudo o que sei, mas vocês têm que achar as provas. Isso é quase tudo o que me lembrei. Investiguem isso. É só o que sei da minha rede. Se acharem provas, o Roberto Duarte não terá escolha. Só vai poder fazer o que vocês mandarem. Eu já vi isso no museu. Isso de museu não é nada. Com dinheiro, ele consegue de tudo. Mas ele é muito desconfiado. Tem muitos capangas e fachadas. Eu só sei da Casa Belém. Não sei de mais nada. As saídas em massa de alto valor começaram por volta de 2000, certo? Uma vez ele sumiu de repente, achei que tivesse corrido. Mas 2 ou 3 meses depois, ele voltou como outro, de repente com um monte de peças de primeira. De onde vieram? Quando perguntávamos, ele vinha com aquela história de que recuperou na casa ancestral, que foi herança da família. Droga. Olhando para aquelas peças, a patina, o modelo e o efeito da terra, é impossível que pessoas comuns tenham feito. Envie isso para o João Teixeira para continuar investigando. Eu já sabia disso. E eu? Fique aqui. Não vá a lugar nenhum. Aqui é seguro. Mas se sair daqui, o Roberto Duarte te acha em um instante. Não dá, não posso ficar esperando. Preciso sair do país logo. Os capandas do Roberto Duarte vão achar-te em breve. Alô, é eu. Escuta, tem um pendrive escondido na grade do ar-condicionado do meu escritório. Procure e me traga logo. E como te entrego depois de pegar? Envie uma localização depois. Entendi. Com o pendrive na mão, não temerei ninguém. Pior que pior, vamos morrer juntos. Ninguém vai sair ileso. Chefe, verifiquei os registros de viagem, extratos bancários e contatos do Roberto desde 1995. Ele tem ligação com a equipe arqueológica? Não encontrei até agora, mas de finais de 1999 a finais de 2000, o Roberto foi ao Japão 8 vezes. E cada estadia foi curta, de 3 a 4 dias, ou no máximo uma semana. Tão frequente? Sim, e foi nesse período que grandes quantias entraram na conta dele, de centenas de milhares a milhões de reais. Naquela época, era uma enorme fortuna. João, quando ele foi ao Japão? A primeira vez foi em 3 de setembro de 1999 e a última em 18 de maio de 2000. Setembro de 1999. Fevereiro de 1999, quando meu pai teve o acidente. Depois do acidente na equipe, muitos mudaram de rumo. Uma pessoa foi estudar no Japão logo após o ocorrido. Quem? O vice-diretor do Museu Privado Monte Verde, Marcelo Costa. Marcelo Costa. No leilão de outono Belém do ano passado, ele foi convidado como um importante colecionador, e até conversei um pouco com ele. Depois de voltar do Japão, o Marcelo foi para o Instituto de Patrimônio, e depois foi convidado para ser vice-diretor do Museu Privado Monte Verde. O Sr. Martins disse que o Roberto sozinho não poderia transportar os artefatos. Tinha que ter alguém por dentro, e que conhecia bem meu pai. Como era a relação do Marcelo com o Sr. Miguel Lima? Ele era o aluno mais valorizado do meu pai. Foi ele que fez o funeral dele. Isso dá muito medo. Há algum contato direto entre o Marcelo e o Roberto? Na época em que o Roberto viajava muito para o Japão, o Marcelo também estava lá. Ah, e o Roberto doou algumas obras de arte ao Museu Privado Monte Verde. Foram muito cuidadosos. Que despreocupado. Diretor, voltou? Sente-se. Diretor, tem alguma ordem importante desta vez? Ouvi que causou bastante agitação. Aconteceu alguma coisa? Nada de grave. Pode ficar tranquilo, diretor. É mesmo? E o tal do André Lima? Ah, isso não merece sua atenção. Além disso, tudo está sob controle e a mercadoria está bem escondida.
Sobre o André Lima, é só um moleque solente. Já mandei gente vigiar ele. Fique tranquila, vou fazê-lo entregar o dinheiro. Ele é filho do Miguel Lima, você sabe. Ele não é qualquer um. Não posso aparecer. Então cuidado para não ser enganado. E daí se é o Miguel Lima? Não estamos no país. Além disso, apagamos todas as pistas. Não tenho medo do pai. Ainda mais do filho. Você é burro ou só fingindo? Ele tem vigia o mercado de antiguidades e já prendeu vários. Acha que ele quer a mercadoria? Ele quer reabrir o caso. Aí o dinheiro já vai estar na minha mão. Que ele investigue. Acha que todos são idiotas como você? Eles já estão de olho no seu covil. Não acha que ter a Júlia Souza garante tudo? E se eles se unirem? Você acha que é o mais esperto, mas a própria astúcia vai te trair. Diretor, o que quer dizer com isso? O depósito 3 já foi identificado. Impossível! Só nós sabemos do depósito 3. E os guardas são homens de confiança. Nunca poderiam descobrir. Não há nada impossível. Acha que está no controle? Pode ser que já tenham invadido. Eu te aviso, você se acha demais. Isso pode te custar caro. E não me culpe por ser implacável. Então o depósito 3 está mesmo seguro? Seguro, chefe. É bem escondido, no fim do mundo. Os guardas são confiáveis e mudamos de lugar sempre. Como não seria segura? Será que houve algum mal-entendido? Que mal-entendido o caralho! O diretor veio pessoalmente. Mande mais gente agora. Se acontecer algo no depósito 3, eu te mato primeiro. Sim. Só nós duas aqui, fala. Calma. Ele morreu. Quem morreu? Carlos Monteiro. Carlos Monteiro morreu? Ontem à noite ele me ligou, pedindo pra eu pegar um pendrive. Cheguei no lugar que ele disse e vi que tinha acontecido algo. Tinha carros da polícia por toda parte. O que tem no pendrive? Não tive coragem de ver. Eu também não sei o que tem lá. Não quero mais me envolver com ele. Júlia, eu te dou o pendrive. Você me dá um dinheiro? Me ajuda, eu quero sair daqui. Quanto você quer? 500 mil R$. Só posso te dar 300 mil reais. Tá bom. Júlia, obrigada. Aqui está a gravação da ligação de Carlos Monteiro e Roberto Duarte com a localização do depósito 3. Esse Carlos Monteiro queria morrer mesmo. Avisamos ele para não sair, mas insistiu. Conseguimos a localização exata. Localizado, no armazém B7 do Aeroporto Internacional. Então o que estamos esperando? Vamos agora. Não dá, a segurança lá é alta. Tem 3 níveis de acesso. E os seguranças fazem rondas a cada hora. Quanto tempo leva para hackear e mapear o interior? Se vocês forem agora, já estará pronto quando chegarem. João, vou lá coletar provas. Certo. Vamos. Tá pronto? 1 segundo, já está quase. Entrou. Encontrou? Tá aqui. Fernando, a segurança está indo em sua direção. Saiam pelo corredor de emergência em 2 minutos.
João, acho que a segurança chegou. João, quanto tempo ainda? João, você tá ouvindo? Abriram. João, você é demais! João, você é incrível! Doutor, como ele está? A situação não é muito animadora. A asfixia prolongada causou uma grave lesão cerebral por hipóxia. É bem provável que ele nunca mais acorde. Não há mesmo nada que possamos fazer? Não importa o método. Desde que ele acorde, não importa o preço. Desculpe. Fizemos o que pudemos. Ele nem sequer lutou. Ele renunciou à sua chance de sobreviver, só para nos dar tempo. André. O que a polícia disse? As câmeras quebraram, não gravaram nada. O que vamos fazer agora? Vingança. André. Calma. Tô bem. Tome, relaxe. Eu fiz algo errado? Não é culpa sua. Se eu não insistisse na verdade, o João não estaria assim. Você não podia impedir isso, e é por isso que não pode desistir. O que você está fazendo não é só para limpar o nome do seu pai, mas também para recuperar os tesouros perdidos do país. Sabe, você está fazendo algo incrível. Estou muito orgulhosa de você. Pelos artefatos perdidos, temos que continuar. Temos que fazer essas pessoas pagar. Obrigado. Mano, o depósito 3 tá armado. Morreu? Fique tranquila, é quase o mesmo que morto. Ele não vai mais atrapalhar nossos planos. Esse é o preço de se opor a nós. Esse desgraçado não sabia o que se meteu. Ousou me enfrentar. Não deixou nenhum rastro, né? Fique tranquila, ele é muito burro. Nem tentou se defender. É mesmo? Sim. Ah, o depósito 3 não é seguro agora. O André Lima está nos mordiscando como um cachorro louco. A mercadoria lá dentro precisa ser enviada ao exterior imediatamente. Se demorarmos, vai dar problema. Mas agora a pressão está alta. Mandar tudo de uma vez é muito arriscado. Se formos pegos, todo o nosso esforço de tantos anos vai ser em vão. Que tal? Então mande em partes, use diferentes canais e dê alguns desvios.
Não me importa o que faça, mas você tem que esvaziar o depósito 3 em 1 semana, sem deixar nenhum rastro. Certo, vou procurar um depósito de trânsito. Tome cuidado para não ser rastreado por aquele André Lima. Tá bom. Espera aí. A Júlia tem agido muito submisso comigo ultimamente, mas não sei o que tramou na surdina. Fique de olho nela por enquanto. Onde ela foi, com quem se encontrou e o que ela disse, me reporte tudo, sem deixar nada passar. Entendido, chefe. Dessa vez eu mesmo vou encontrar alguém. Tudo em sigilo. Garantido. É melhor garantir. Se der algum problema de novo, não volte a me procurar. Também fique de olho nesse André Lima. Veja se ele está contatando a polícia ou o Instituto de Patrimônio. Entendido. Vou resolver isso agora. Tá, pode ir. Esse cara é bem rápido. Avise os caras. Fiquem de olho. Não percam a pista. Certo, Sr. Silveira. André. E o depósito 3? Você adivinhou bem. Minha equipe chegou e eles já carregaram tudo. Sorte que fomos dar uma olhada antes. O cargo tá certo. Então não quis alertá-los. Mandei seguirem de longe. Para onde foram? Um lugar que vocês não imaginam. O Parque Logístico Central. Logística Central? É sim. É lá. Melhor ainda, a administração tem parceria com a minha família. Conheço todos de lá. Mas esse parque é enorme. Julia, não confia no meu trabalho? Já descobri o número do depósito. Sério? Que ótimo! O que fazemos agora? Sem alertar os guardas nem o sistema de segurança, conseguimos mandar alguém lá. Claro, vou dizer que é uma inspeção. Certo. Então, vamos agora mesmo dar um grande presente para eles. Verifiquem essa mercadoria com cuidado. Sai amanhã cedo. Não pode ter erros, todos entenderam? Relaxa, chefe. Estamos de olho. Neto, sou seu avô! Neto, sou seu avô! Quem trouxe brinquedo pra cá? Neto, sou seu avô! Neto, sou seu avô! Neto, sou seu avô! Neto, sou seu avô! Isso, tira daqui! Abra aquelas caixas! O quê? Que idiotas. Querem brincar de gato e rato comigo e acabam escondendo no ninho. Levem. Sim. Espera. Tomar coisas de graça não é o meu estilo. Chegaram os brinquedinhos no depósito ontem? O que quer dizer, Pedrinho? Então dê ao Sr. Duarte para brincar. É essa a mercadoria que você guardou? Isso é impossível. Impossível! Impossível! As relíquias viraram macacos? O que estão esperando? Vão procurar logo! Sim. Rápido! Investigue todos que participaram. Não deixe ninguém escapar. Chefe, as câmeras quebraram. O motorista e os carregadores foram contratados por hora. Eles não sabem de nada. Você é um idiota? Vá investigar! Vá perguntar! De que adianta tanto descontrole? Acha que vai recuperar as coisas? Se eu descobrir quem foi, se eu descobrir quem fez isso, eu arranco a pele dele. Roberto Duarte. Roberto Duarte. É o momento que estamos. E você ainda está na tocaia. Acho que depois de tantos anos você não evoluiu nada. É só um inútil que só sabe brigar. Quer dizer, o André Lima? O que acha?
Desde o selo de Belém na Feira Sombria de Porto Real, ele já está de olho. Diretor! Diretor, não se preocupe. Vou procurar ele e fazer ele devolver a mercadoria. De que adianta se apressar agora? Primeiro descubra onde o André Lima está e me traga ele. Sim, vou agora mesmo. Alô, chefe. Alô, diretora Souza. Como tem andado, Pedrinho? Depois do último incidente, o Pedrinho tem receios. Diz que a parceria com a gente é um risco. O último incidente realmente assustou o Pedrinho e o consultor Lima. Então diga para eles irem ao depósito escolher as peças. O preço é negociável. Ir ao depósito? Não é contra as regras? Não existe regra. Faça como eu mandei. Certo, chefe. Se as coisas sumiram, por que ir ao depósito? É uma armadilha pra gente cair. Ele sabe. E sabemos que ele sabe. Então não podemos ir. Já que temos a mercadoria, por que ligar pra eles? Vamos. Eu nunca quis apenas recuperar os artefatos perdidos. André, você já tem um plano? Para pegar no flagrante, temos que entrar na armadilha. O consultor Lima é pontual. Com o convite do Sr. Duarte, não podia faltar. E a mercadoria? E o ouro? Cadê o Pedrinho? Uma grande negociação, ele não vem dar uma olhada? Que foi? Tem medo de não poder pagar? Não, só quero que o Sr. Lima veja um grande show. Já que para negociar, a diretora Souza tem que recebê-lo. Então vamos começar. Vamos, diretora Souza. Apresente bem. De que época são? Sr. Duarte me chamou de tão longe só para brincar. Chega de papo! Me devolve a minha mercadoria! Chega de papo! Cadê a minha mercadoria? Vocês dois se esforçaram muito para essa farsa. Sr. Duarte, você não se enganou? O que você sabe, André Lima? Escuta aqui. Se quiser que ela viva, então traz a minha mercadoria de volta. Eu realmente não entendo o que quer dizer. Ei, vocês não se lembraram mal do depósito? Chefe, é o D37, sem erro. D37? Se não me engano, o D37 deve estar do outro lado, né? Impossível. Descarreguei a mercadoria aqui. O que tá esperando? Vá ver! Fique quieta. Deixa aqui, chefe. A mercadoria tá toda. Sr. Duarte errou o depósito e já vem ameaçando matar. Se for assim, quem vai querer fazer negócios com você? Droga! Que tal a gente ir para outro lugar conversar? Tá.
Chefe, o trouxe. André Lima, meu sobrinho. Finalmente conhecemos hoje. Na época aprendi muito com seu pai. Mas ele nunca entendeu o verdadeiro valor das antiguidades. Alguém tão ganancioso como você, claro que não entende. Ele dizia que o valor não se mede em dinheiro. Mas eu pergunto, além do dinheiro, como medir o valor? Se ficarem lá por quantos anos forem, ainda são só lixos escavados do chão. Então você roubou? Que roubo o quê? Eles já foram escavados do chão, eu só assumi a posse naturalmente. Fazendo isso com ele, você nunca se arrependeu? Tenho fama e fortuna. Por que eu me arrependeria? André, se estivesse na minha situação, acredito que faria o mesmo. Afinal, é um tesouro imperial da Era Antiga do Sul. Basta um item para viver na glória a vida toda, sabe? Mas seu pai dizia que eram da nação, testemunhas da história, e que tocá-las era crime. Ele era muito nobre, muito grandioso, mas ele pensou em mim e no meu grande futuro. Os 50 mil reais, foi você que transferiu para a conta dele, né? Ele cuidou tanto de você, sabia que era difícil arranjar dinheiro para estudar, sempre te levava nas oportunidades, mas o que você fez? Você se aproveitou da confiança dele e destruiu a reputação dele. O que você sabe? Eu estava salvando a vida da sua mãe, entendeu? Com tantas antiguidades, bastava pegar uma, virar dinheiro, e com o dinheiro a cirurgia, e com a cirurgia a sua mãe. Mas e o seu pai? Que burro, não sabia se adaptar. Por quê? Ele achou que aquela porcelana fria valia mais que a vida humana. Foi ele quem desistiu de salvar a sua mãe. Chega. Eu ia te poupar, mas você não tem noção. Lá no inferno, não esqueça de dar um oi pro seu pai de minha parte. Guarde isso para dizer ao meu pai. Como assim? Pena que passou a vida tramando, mas não vê a verdade no fim. Pare, seus homens já estão sob nossa custódia. Que armadilha é essa? Quem é esse cara? Diretor Costa, diga oi ao pessoal. Traiu o mestre, roubou o patrimônio. Prendam ele, não deixem impune. Muito injusto. Marcelo Costa, tem mais alguma coisa a dizer? Vou te dar mais uma chance, tá bom? Você já era. Que chance quer me dar? Tenho dinheiro. Muito dinheiro. Vamos unir forças e ser bem-sucedidos, tá bom? Sonha. André, não seja tão estúpido quanto seu pai, tá bom? Me diz, ouro de séculos atrás e ouro novo tem alguma diferença? O que você está protegendo? São apenas deveres vazios. Tem algum sentido? Na essência, nós somos iguais. Todos esses anos, você não ganhou dinheiro vendendo antiguidades? Dinheiro é a moeda forte deste mundo. O mundo só reconhece riqueza e poder, não é? Errado. Minhas transações são legais e você rouba antiguidades. Não somos iguais. Tá bom, parece que o filho é igual ao pai. André Lima.
Acha que pode me prender assim? Me subestima. Alegrem-se, fizemos algo incrível. O Marcelo Costa foi preso, o Sr. Miguel Lima foi absolvido, o tesouro voltou. São 3 boas notícias. Ouviram? João, venha, uma para cada. Vamos guardar a dele. Vai atacar com força para regular o mercado. Finalmente acabou. Heróis de jovens. Dessa vez, fique mais tempo. Parabéns a todos. Relato especial. Graças à parceria da Agência Nacional de Patrimônio e da Interpol, um lote de valiosos artefatos perdidos há anos foi finalmente recuperado. Nessa missão, 4 jovens patriotas se destacaram. Veja os detalhes. 4 jovens patriotas. Nem tanto. Mas enfim chegamos a este dia. Nós somos apenas passageiros. Atualização financeira. Segundo a Bolsa de Ouro de São Paulo, o preço do ouro global em 2025 continuou subindo, com um aumento de mais de 90%. Em janeiro deste ano, o ouro bateu um recorde histórico. Nossa, quem faz o bem recebe o bem, André. Fomos pegar no prejuízo com os antigos. Mas o ouro deu lucro, duplicou. Com isso, vamos comprar muitos antigos. Depois de tanto, qual é o seu plano? Esses artefatos foram recuperados, mas há inúmeros deles perdidos no exterior. Então, o meu plano é... Eu não faço parte dos seus planos?